Como vocês estão vendo, em 3 mercados que fomos hoje, o abastecimento está super normal. Geralmente, na terça-feira, é o dia do reabastecimento, eles limpam todas as prateleiras e gôndolas, daí que fica tudo vazio. Para quem não sabe, este é o procedimento. Olha que beleza, graças a Deus, até aqui está tudo bem. A próxima civilização perdida? Será? Será que nós somos essa civilização perdida? Pois é, há mais de 2.000 mitos do dilúvio que chegaram até nós no passado remoto. Eles são assustadoramente consistentes em muitos pontos. Em um em particular, o cataclisma não foi um acidente aleatório, como nos dizem, mas nós trouxemos isso para nós mesmos, pelo nosso próprio comportamento. Será? Como nos contos, nos mitos religiosos do mundo inteiro? Os deuses se enfureceram e nos trouxeram o castigo. A nossa arrogância, a nossa crueldade um para com os outros, o nosso barulho e a contenda e a maldade dos nossos corações irritaram os deuses. Deixamos de nutrir o espírito, deixamos de amar a terra, de cuidar da terra, e não mais consideramos o universo como com reverência e admiração. Pois é, deslumbrados com o nosso próprio sucesso, esquecemos de como podemos levar nossa prosperidade com moderação. Assim foi que Platão nos falou. Ele dizia que assim eram os outrora generosos e bons cidadãos da Atlântida, que em tempos passados possuíam uma certa grandeza de espírito e tratavam os caprichos da fortuna um aos outros com sabedoria e paciência, mas que seu orgulho arrogante de suas próprias realizações provocou a sua queda, caíram em um materialismo crasso, ganância e violência. Pois bem, para os olhos perspicazes, né, a profundidade de sua degeneração era bastante clara. Mas para aqueles cujo julgamento da verdadeira felicidade era defeituoso, eles pareciam, em sua busca de ambição e poder desenfreados, estar no auge de sua fama e fortuna, a tal civilização atlântica. Se alguma vez se pode dizer que uma sociedade atende a todos os critérios mitológicos da próxima civilização perdida, uma sociedade que preenche todos os requisitos, não é óbvio que essa sociedade é a nossa, nós estamos iguaizinhos. A nossa poluição e negligência do majestoso jardim da terra, o nosso estupro de seus recursos, nosso abuso dos oceanos, das florestas tropicais, nosso medo, ódio, suspeita um dos outros, tudo isso multiplicado por uma centena de amargos conflitos regionais e sectários. Nosso histórico consistente de ficar parados e não fazer nada enquanto milhões sofrem. Nosso racismo ignorante e tacanho, nossas religiões exclusivistas, nosso esquecimento de que somos todos irmãos e irmãs terráqueos. Binários, trinários, quaternários, polinários também. Nosso chauvinismo belicoso, as terríveis crueldades a que nos integramos em nome da nação, em nome de uma fé ou simples ganância. Nossa produção e consumo de bens materiais obsessivos, competitivos, movidos pelo ego e a crescente convicção de que muitos de nós somos alimentados pelos triunfos da ciência materialista. De que matéria é tudo o que existe, e que não existe essa tal coisa de espírito, e que nós somos apenas acidentes de química e da biologia. Todas essas coisas e muitas outras, pelo menos em termos mitológicos, não parecem boas para nós. Nós nos tornamos possuidores de uma tecnologia tão avançada que parece quase mágica. Mesmo quando usamos constantemente em nossas vidas diárias, como agora. A ciência da computação, a internet, a aviação, televisão, telecomunicação, exploração espacial, engenharia genética, armas nucleares, nanotecnologia, cirurgia de transplante, vai por aí afora. E aí, à medida que isso se prolifera, o espírito humano murcha
e nós nos envolvemos em todos os tipos de crimes imprudentes, guerras, como agora, roubos, fraudes, corrupção e todas as coisas hostis à natureza da alma. Então vamos supor, por um momento só, que um cataclismo nos aflija. Um cataclisma tão vasto que nossa civilização tecnológica e complexa, em uma rede altamente especializada, desmorone. Desmorone totalmente além de qualquer esperança de redenção. E se tal cenário se desenrolar, é provável que os mais mansos e marginalizados povos que habitam nosso mundo hoje, os caçadores-coletores da selva amazônica, lá os índios Yanomamis, lá para dentro, no meio do deserto australiano, os povos do Pacífico, no deserto do Kalahari, na África, por exemplo, que estão acostumados a se contentar com muito pouco, vivem com mais ou menos 20 a 25 objetos fundamentais para a sua existência e cujas habilidades de sobrevivência são exemplares, seriam os que mais provavelmente sobreviveriam e, portanto, continuariam a história da humanidade em tempos pós-cataclísmicos. Pois é, ontem eu parei o vídeo, tive que parar, eu estava gravando o vídeo, e tinha feito um intervalo para poder rolar o texto aqui do Word que eu estava lendo, quando chamou a atenção duas explosões, né, seguidas. E chamou a atenção a mim, da Magdalena, fomos daqui na nossa pequena varanda olhar, de uma coluna de fumaça enorme subindo aqui a mais ou menos 1,5 km, 2 km daqui. Logo depois tocou o alarme, o alerta do governo, nossa, avisando para que ficássemos dentro de casa, saíssemos da varanda e, dependendo da região que você estivesse atingido pela fumaça, desligasse o sistema de ventilação, se protegesse, etc, etc. E foi um negócio incrível, foi bastante fumaça, alcançou 30 quilômetros, e por sorte o vento que sopra aqui nessa área que nós moramos, estava soprando no sentido sul para norte, levou a fumaça para outras áreas. Mas foi impressionante, assustador. Aqui a gente não consegue saber muita coisa, as informações são sempre muito filtradas. Hoje os jornais estavam dizendo, foram 4 alarmes. O último alarme para desfazer os alarmes, depois já tinham debelado, depois de 4 horas e meia, conseguiram debelar, foi na região do Porto, aqui perto, onde existem vários depósitos de gás e óleo. Né? Um alvo perfeito, mas disseram que foi um incêndio numa área de material reciclado. Eu nunca vi chamas daquele jeito, nem fumaça daquele jeito. Enfim, as coisas acontecem de uma forma muito estranha nos tempos que nós estamos vivendo. E assim vamos, mas estamos bem, né? Eu agradeço as pessoas que no Facebook se preocuparam, mandaram mensagens, etc. Nós ficamos de alerta, né, evidente, mas tudo isso está fazendo parte de um clima de sobressalto que todos nós estamos vivendo no mundo inteiro e aqui na Europa muito mais. Né? Mas vamos em frente, vamos continuar com as coisas estranhas que acontecem. As pedras da Geórgia. Na verdade, a Magdalena lembrou bem, não era metal reciclado, era metal, ferro velho. Eles diziam que era o depósito de ferro velho. Nós já passamos por lá algumas vezes de bar. Dá para ver quando eles fazem moagem do metal transformado em limalha, etc. São vários setores, né? Mas em volta, repleto de tanques de gás, etc. Eles sempre dão umas desculpas, né? Nós já estamos vivendo em tempos em que é difícil acreditar na mídia, é difícil acreditar no governo. Eles estão ganhando todos os prêmios de mentira, né? E nós vamos vivendo assim. A Pedra das Geórgias, todo mundo viu aí, eu consegui colocar no Facebook, logo depois que aconteceu, de madrugada veio a notícia no YouTube, no Twitter. Parece que alguém foi lá e detonou uma parte delas, né? E logo depois a prefeitura, muito rapidamente, a prefeitura lá do município, resolveu derrubar tudo imediatamente. Limparam a área, quer dizer, uma coisa muito estranha. Quem bateu palmas pelo acontecido, é bom lembrar das frases de Sun Tzu no livro A Arte da Guerra, porque subestimar o inimigo é o primeiro dos grandes erros. Aquilo está me parecendo uma false flag, uma falsa bandeira, porque da maneira que foi limpo o local,
Normalmente as autoridades vão fazer a investigação local, conseguem achar os restos dos explosivos, o artefato, etc, etc, vão investigando, acham o que tipo que é, aonde é fabricado, aonde poderia ter sido vendido, vai por aí, né? Mas não, foi tudo muito rapidamente limpo e acabou a história. E fica todo mundo pensando que foi algum revolucionário que foi lá e derrubou as pedras da Geórgia. Não aposte suas fichas em tudo, não. São coisas muito estranhas acontecendo. Lá no Canadá, a internet saiu do ar durante 2 dias. Hoje estava super problemático. Até a área da imigração nos aeroportos, no aeroporto no Pearson Internacional, não pôde trabalhar. Todo mundo passou direto por ali. Estava uma confusão no Canadá inteiro. Uma boa parte do Canadá ficou sem internet. Nós temos amigos, parentes vivendo lá, contando. Isso tudo cheira a uma hacker, né? Pois é. Os tempos estranhos que nós estamos vivendo. Mas vamos continuar nosso papo sobre uma coisa estranha que aconteceu no passado. Bom, como nós vimos antes, eu estava comentando com vocês, os sobreviventes desse cataclisma, né? Eles se lembrariam, como é que eles se lembrariam de nós daqui a 1000 ou 10.000 anos? Como, por exemplo, algo que consideramos rotineiro, como a nossa capacidade de receber notícias de televisão 24 horas por dia, ouvir sons, imagens, como agora, de todas as partes do mundo e mesmo do espaço sideral. Como isso pode ser lembrado em mitos e tradições? Não se pode dizer admiravelmente nada de nós. Eles não poderão dizer quase nada. Como foi com os antepassados, que são lembrados, por exemplo, os antepassados do povo Quiché, o povo Maia, o povo Azteca e os Incas, que são bem mais tardios, né? Quais são as lembranças que ele tem desses antepassados? Elas ficaram registradas em mitos e lendas. Alguma coisa escrita em tabuletas de barro, gravadas em pedra, como no Egito, em papiros. Nós temos apenas fragmentos dessa história, dessa grande história, daquilo que deve ter sido uma gigantesca civilização global. Eles eram dotados de inteligência, eles viram, conseguiram enxergar longe. Eles conseguiram ver, eles conseguiram saber tudo que há no mundo. E quando olharam instantaneamente, viram tudo ao seu redor e contemplaram, por sua vez, o arco do céu e a face redonda da terra. As coisas escondidas à distância, eles viam tudo sem antes ter que se mover, né? Imediatamente eles viram o mundo e também onde eles estavam. Eles o viram. E grande era a sua sabedoria. A sua visão alcançava as florestas, os lagos, os mares, as montanhas, os vales, como agora. No entanto, é em comum com tantas outras memórias que parecem remontar a uma avançada civilização perdida da antiguidade, dessa antiguidade pré-histórica, aprendemos que no devido tempo os antepassados tornaram-se arrogantes, orgulhosos e ultrapassaram todos os seus limites, né? Para que os deuses perguntassem: devem eles, por acaso, serem iguais a nós mesmos, seus criadores? Não é isso que está no Gênesis? Agora vamos deixar que eles alcancem a árvore da sabedoria para que sejam como nós, da imortalidade? Para que sejam igual a nós, como está lá em Gênesis? Vamos ver que a lenda, o mito, fala que o castigo seguiu-se rapidamente. O coração do céu soprou névoa em seus olhos que nublou a sua visão, como quando um espelho soprado. Seus olhos estavam cobertos e eles podiam ver apenas o que estava perto, apenas o que estava claro para eles. Dessa forma, toda a sabedoria, todo o conhecimento dos antepassados foram destruídos. Já conversamos que quanto mais tecnologicamente uma sociedade ela é avançada, mais fácil ela cai. Nossos amigos ontem no Canadá estavam dizendo que as pessoas estavam andando em Toronto igual zumbi pela rua com o celular procurando sinal. As pessoas estavam alucinadas porque ninguém consegue viver mais sem ele. Ainda mais numa cidade como Toronto, é impressionante. Nós vivemos lá, é impressionante. As pessoas nem olham para o lado. Nem olham para você. Não sabem nem o que está acontecendo em volta, correndo pelas ruas, andando pelos parques, procurando o que estava acontecendo. Estavam completamente desarmados, imobilizados. Exatamente.
cai muito rápido, tudo paralisa. Aqui teve um problema no sistema eletrônico dos trens, ficaram um dia inteiro fora do ar. Hackers, né? Tem que falar nas entrelinhas. Pois é. Então é interessante notar que os mecanismos usados por esses deuses para manter nossos ancestrais em seu lugar, conforme foi descrito no Popol Vuh, né? Falam sobre uma inundação provocada pelo coração do céu. Uma resina pesada caiu do céu, a face da terra escureceu e uma chuva negra começou a cair, dia e noite. As faces do sol e a lua estavam cobertas. Havia muito granizo, chuva negra e neblina, um frio indescritível. E todos esses fenômenos refletem com muita precisão a natureza complexa do cataclismo que atingiu a Terra há mais ou menos 2.800 anos atrás, no início da época fria da Yongdryer. Tá aí, a Yongdryer. E todos os relatos no mundo inteiro giram em torno dessa data, dessa contagem de 2.800, 2.000, vai variar, é evidente que ninguém consegue saber exatamente quando aconteceu a Yongdryer. Adria, jovem. Segundo alguns relatos que nós temos de vários pesquisadores e uma série de evidências que já foram apresentadas, muitos cientistas agora estão certos de que a Terra foi atingida por vários fragmentos de um cometa gigante em desintegração, né, que atingiu a Terra, se desintegrou, estou chegando aqui perto. Na opinião de vários pesquisadores, eles acham que nós precisamos prestar atenção aos relatos, aos detalhes, são universais, que nos unem, né? E no caso do México, do Peru, na Ilha da Páscoa, na Mesopotâmia, no Antigo Egito, na Antiga Canaã, na Turquia, em todo canto, na China. É intrigante, por exemplo, contra o pano de fundo de inundação e cataclismo que descreve o Popol Vuh, que ele faça menção a homens peixes, exatamente como os sábios Apikalu, da Mesopotâmia, que saíram do mar, não é? Ou Anis. Eles tinham o corpo inteiro como de um peixe, mas embaixo era uma roupa de peixe, mas um homem por dentro, uma cabeça de peixe. Embaixo da cabeça de peixe tinha uma outra cabeça, uma cabeça humana, como eu vou mostrar para vocês aí na frente. Unida a uma cauda de peixe, pés como homens. Os antigos maias dizem que eles tinham poderes mágicos e fizeram muitos milagres. Assim como na história dos sumérios também. Depois os babilônicos reescreveram, os assírios. Então, se refere à América do Sul, que nós estamos falando agora, não é surpreendente, portanto, que Quetzalcoatl, né, a serpente emplumada, sempre a serpente, o portador da civilização que aparece no Popol Vuh, ele aparece com o nome de Gucumas, né? Ele seja representado, como nós já vimos, por uma antiga imagem que tem lá nas ruínas de La Venta, no Golfo do México, e ele ali está segurando a mesma bolsinha que os Apikalu, a mesma bolsinha que aparece lá em Göbekli Tepe, e que jogou a nossa história para lá, bem lá para trás, mas ali por volta desses 12.800 anos atrás. Eu já disse no vídeo anterior que Göbekli Tepe estava enterrada. Existem mais de 50 sítios iguais, espalhados. Aquilo foi metodicamente colocado pedrinhas, enterraram tudo aquilo ali. E é uma coisa absurda como? De que maneira eles conseguiram fazer aquilo? A região é devastada, não tem nada ali em volta. Então, alguém se preocupou em preservar aquele sítio, para uma mensagem futura. O pilar que foi encoberto, né, o 43, se consegue com o que está ali esculpido no pilar, é um zodíaco. E com relação à posição do Sol que eles mostram no pilar, fazendo a apreciação dos equinócios, dava uma idade de mais ou menos aí em volta dos 12.800 anos. Eles queriam nos avisar de alguma coisa e enterraram tudo aquilo antes que a catástrofe chegasse. Então essa bolsinha é famosa. Nós vimos então que ela aparece na América do Sul, aparece na Mesopotâmia, aparece no Egito, aparece em todo canto, né? Então nós vamos ver que lá entre os Olmecas, né? Então, em todas essas culturas, nós vamos ver que
No caso da civilização maia, a Olmeca, é mais antiga, eles deixam as esculturas mostrando homens barbudos. Eles não tinham barbas. Isso deu polêmica pra caramba, mas está lá. Com características que não se parecem nada com as dos nativos americanos, sul-americanos. Lembram mais as figuras barbudas mostradas nos relevos mesopotâmicos, né, lá nos Apicalu, e as estátuas de Contiki, o Iracocha, em Tiahuanaco, na Bolívia, também apresentam as pessoas barbudinhas. Novamente, estamos vendo que isso é uma coisa universal. Isso está associado a um grupo de indivíduos que buscavam disseminar os dons da civilização em todo o mundo. Provavelmente os sobreviventes dessa grande catástrofe. Além disso, é amplamente reconhecido que a extraordinária ciência astronômica pela qual os maias são famosos, o calendário deles é perfeito. Perfeito, parece que foi feito com um computador. E quem sabe não foi. Esse famosíssimo isso, a precisão que eles herdaram, porque os astecas herdaram. Os astecas herdaram esse conhecimento. Quando os espanhóis chegam na América do Sul, na América Central, na América ali, na região do México, na América do Norte, já encontram os astecas em uma guerra civil, já decadentes. E os incas também, eles já não se entendiam entre eles. Eles usavam o conhecimento que eles tinham, alguma tecnologia. Temos as famosas estradas incas, cortam toda a América do Sul. Como se os cientistas acadêmicos dizem que eles não conheciam a roda? Para que tanta estrada? Estradas perfeitas. Está lá até hoje. Pois é. Tudo aquilo ali é uma herança. Os astecas, os incas, os maias tardios herdaram todo esse conhecimento e tiveram ensinamentos dessas figuras que ficaram por aqui e sobreviveram a um grande cataclisma. Que vai acontecer de novo. Bom, queria pedir desculpa pelo o take anterior. Eu esqueci o fone plugado. Desculpem. O som sai um pouco mais abafado, é só aumentar um pouquinho o volume. Eu preciso muito do fone porque eu não escuto muito bem. Faz parte. Quando chega nessa idade, a audição sofre muito, entre outras coisas. Mas a mente continua trabalhando. Eu tenho usado para conversar com vocês esses livros aqui. O Missing Land, do Fred Silva. O Magician of the Gods, do Graham Hancock, é fantástico. Tá tudo marcadinho, tá vendo? E o que nós comentamos no vídeo anterior, que é o Christian O'Brien, a esposa dele, Barbara Joy O'Brien. Nesse vídeo anterior, nós comentamos sobre a visão do O'Brien, que era engenheiro da British Petroleum, trabalhou lá no Irã, onde na época era Pérsia. Como ele interpretou? Ele interpretou que os Anunnaki seriam seres interdimensionais. Comentou sobre a visão dos guru indiano, eu citei lá o nome, que interpretou também dessa maneira, e tinha uma visão das regiões espirituais, das dimensões, etc., que coincide com os evangelhos apócrifos, aqueles que não entraram na Bíblia, como o Evangelho de Magdalena, que fala dessas dimensões todas, de uma outra visão de Jesus Cristo. Então nós estamos vendo várias correntes, todas elas trabalhando em cima de uma intervenção ou extraterrestre ou interdimensional. No Fred Silva, ele fala sobre isso também, e o Graham Hancock também. E vão colocar nós vamos juntar essas tendências. Tem ainda o Zecharia Sitchin, que considera que os Anunnakis eram extraterrestres vindo de Nibiru. Também é mais uma. Cada um vai interpretar a sua maneira, porque não existe como você chegar a uma conclusão. Não existe a teoria única. Nós não temos como fazer isso. Infelizmente, não. Vamos juntando as evidências, juntando essa colcha de retalhos, juntando tudo isso para tentar formar uma teoria única, mas não há como fazer isso. Quando eu comento com vocês, cada um tem a sua tendência. Tem amigos que são da linha do Zecharia Sitchin. Outros seguem a linha espiritual, como por exemplo do Christian O'Brien, e por aí vai. Mas a coisa aconteceu, nós temos os restos aí, nós podemos ver. Isso não é nenhuma historinha da carochinha. Nós temos aí as grandes pirâmides fantásticas, já mostrei para vocês. Eu estava olhando agora aqui o observatório. Faz esse tipo de construção. Ops. Às vezes é difícil colocar aqui. Dos maias, dos incas, as coisas. Esse livro agora eu consegui
livraria aqui, é sobre os maias, sobre os incas e sobre os astecas. Essas três grandes, eles construíram cidades incríveis, coisas impressionantes. É inimaginável que eles tenham construído isso tudo com ferramentas de bronze, porque eles não conheciam ferro nem osso. Macetas de pedra, não tinham roda, não tinham tecnologia, não é? Essa história está mal contada. Então, aqui no livro do Fred Silva, do Graham Hancock, eu vou mostrar para vocês. Nós temos aí o pilar 43, mostrando as bolsinhas, né? E aqui embaixo o zodíaco. Depois eles fazem cálculos incríveis, mostrando que esse zodíaco, usando a apreciação dos equinócios, nos leva a essa época de 10.800, 11.000, não tem como precisar, porque existem erros. Aí nós temos o Kukulkan segurando a bolsinha, México. Não é? Temos outra foto, outro desenho aqui, mostrando as diversas versões lá na Suméria, na Babilônia. Sempre a bolsinha e aquela pinha, que ninguém sabe o que é bem aquilo, que no Egito virou aquela cruz Ankh, né? A cruz sagrada, que todos eles apontam sempre no nariz da figura, que ninguém sabe exatamente o que era. Não existe como a gente chegar a uma conclusão. O que é que eles apontavam aquilo, por quê, como ele está fazendo aqui, segurando a pinha, o que era isso? Dizer que era símbolo da vida, essa conversa não, tem alguma coisa ali importante. Então nós vamos vendo, um caleidoscópio, cada vez que nós viramos, muda a figura completamente. E nós estamos tentando achar um fio da meada nessa história toda. Vamos continuar mais um pouquinho. Então nós vamos continuar com os maias. É amplamente reconhecido que a astronária é muito bem conhecido, é extraordinariamente conhecido, a ciência astronômica pelo qual os maias são famosos. E isso fazia parte de um corpo mais amplo de conhecimento avançado que lhes havia sido transmitido pelos olmecas, que receberam esse conhecimento também lá dos Yanomami. E o próprio calendário maia é provavelmente o melhor compreendido como um desses legados olmecas, porque a gente não acha muita relação de que eles teriam tido entre o calendário e o conhecimento maia, e dos maias tardios muito menos. Os astecas também, eles só herdaram isso. O calendário astronômico, o calendário agrícola e o calendário civil. Então, já o Graham Hancock, ele fala no capítulo 15 do livro dele que o grande ciclo do calendário maia chegou ao fim no dia 21 de dezembro de 2012, que era tido como o fim do mundo, né? Acabou o calendário maia em 2012, vai acabar o mundo, não acabou nada. Mas muita gente se engana. Aquilo era apenas um sinal. É uma data final que foi calculada para marcar a conjunção do solstício de inverno e o centro, né, onde ficaria o Sol, pela primeira vez em 26 mil anos. Foi o fim de uma era. Isso na Via Láctea. É uma conjunção que, por causa do diâmetro do Sol e das limitações da astronomia a olho nu, quer dizer, a gente acha que eles não tinham instrumentos, e não teria tido uma precisão muito grande, né? Mas, então, esse calendário daria uma janela de mais ou menos 80 anos entre 2012, né? De 2012 mais 80 anos, porque abrangeriam tanto para trás como para frente, então daria um período de anos entre 1960 e aí é que vem 2040. Alguém já ouviu falar na Agenda 2030? Por que essa fixação em 2030? Pois é. O calendário maia dá essa janela entre 1960 e 2040. Então vamos ver também que o pilar 43 em Göbekli Tepe usa o simbolismo solar e da constelação para representar a mesma janela através do qual qualquer programa de software astronômico vai confirmar que o Sol do solstício de inverno ainda está em trânsito nos dias de hoje. O Graham Hancock ele continua dizendo que, pela intuição dele, esses dispositivos, tanto o calendário maia quanto o pilar Göbekli Tepe, são uma tentativa, usando o código precessional, de enviar uma mensagem para o futuro. Ele vê contornos dessa mensagem também no enorme geoglifo astronômico formado pelas pirâmides e pela grande esfinge de Gizé,
são aliadas com a constelação de Órion. Ele diz que, utilizando o mesmo código e sua relação com as constelações de Órion e Leão, esses monumentos chamam a atenção para a época dos Dryas jovens, do Young Drya, que fica entre 2.800 e 11.600 anos antes de Cristo. Através do simbolismo do retorno da Fênix, o pássaro que renasce das cinzas, para uma época que cai no meio ciclo precessional, ou seja, mais ou menos, mais uma vez, na nossa própria época, agora, que nós estamos vivendo já, não, com essa janela, que vai de 1960 até 2040. Entenderam 2030 agora? A loucura, porque eles sabem disso. Os senhores do mundo estão sabendo dessa história toda. E eles têm acesso a documentos que nós não temos. Né? Pois é. O direcionamento, o Graham Hancock, ele continua, ele gosta muito das análises dele, coincide com outros pesquisadores, né? Ele diz que não é tão preciso quanto proporcionado pelo pilar de Göbekli-Tepe. O calendário maia coloca, se ele for usar o pilar de Göbekli-Tepe, ele colocaria o Young Drya de 12.800 anos atrás. Né? Ele diz que exames de carbono 14 sobre quais os cientistas se baseiam essa cronologia significa que existe uma tolerância de mais ou menos 150 anos. Mas o carbono 14 vai medir a Terra, ali onde aquela pilar está enterrado, ele vê a amostra de carbono da Terra em volta. Não significa que aquele pilar ou aquele monumento pertence àquela época. Ele pode ser muito mais antigo. Enfim, então está essa diferença. Nós não sabemos. Então, em outras palavras, ele diz que o cometa, aí no caso seria um cometa, o Young Drya, que ele chama de Fênix, né, poderia ter atingido a Terra em mais ou menos 12.650 anos atrás, ou seja, 10.635 anos antes de Cristo. Ele, quando escreveu isso, ele estava em 2015. Então, ele acha que, tendo em mente o ciclo precessional de 12.960 anos, ou 12.954 nos cálculos, refazendo os cálculos, ele acha que o retorno da Fênix pode se dar aí por volta de 2025 e com uma certa segurança até 2325. Mas isso aí dá muita controvérsia, cada um vai usar um tipo de cálculo. O calendário maia e o pilar 43 em Göbekli-Tepe, no entanto, refina esse cálculo, eles são mais precisos. Ele diz que se ele conseguir entender bem a mensagem, ele acha que nós estamos na zona do perigo. E estaremos nessa zona de perigo até 2040, 2030. Ele diz que a tradição Ojibwa, dos indígenas americanos, ele cita isso no capítulo 3, ele fala que a estrela com cauda longa e larga vai destruir o mundo num dia. Desculpem, ele diz assim, a estrela com a cauda longa vai destruir o mundo algum dia quando vier para baixo novamente. Esse cometa é chamado de Estrela Escaladora Celestial da Cauda Longa. Ele veio aqui uma vez há milhares de anos atrás, assim como o Sol. Ele tinha radiação e calor ardente em sua cauda. O cometa queimou tudo, não ficou nada. Os índios estavam aqui antes que isso acontecesse vivendo na Terra, mas as coisas estavam erradas. Muitas pessoas abandonaram o caminho espiritual. O espírito os advertiu muito antes da chegada do cometa. Os curandeiros disseram a todos para se prepararem. As coisas estavam erradas com a natureza na Terra. Então aquele cometa passou por aqui. Ele tinha uma cauda longa e queimou tudo. Voou tão baixo que a cauda queimou a Terra. O cometa fez um mundo diferente. Depois disso, a sobrevivência foi um trabalho árduo. O tempo estava mais frio, muito mais frio do que antes. Tá bem, aqui nós vamos encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo, mas vamos continuar essas histórias. Então, pegando 3 versões diferentes. Sitchin, Christian O'Brien, Graham Hancock, a 4, aliás, e Fred Silver. Existem outros autores, mas eles coincidem muito. E o Tellinger, lá na África do Sul, né, que também é um teórico, né, dessa conspiração, que não é bem conspiração, porque está tudo acontecendo, né? Porque essa obsessão desses senhores do mundo com 2030. Porque essa obsessão de controlar todo mundo em casa, porque essa obsessão em deixar todo mundo
quietinho, preso, com um saláriozinho ali, você não vai ter nada e vai ser feliz, porque o caos vai prejudicar esses senhores do mundo. Eles querem ser os sobreviventes num mundo em que não haja caos. Eles estão preparando o ambiente. Essa é a minha ideia. Pode não ser a sua. Não é? As coisas estão aí. Pode ter sido um cometa. O Sitchin diz que foi o Nibiru chegando, deslocou as calotas, provocou o dilúvio. O Christian Bryan conta a história que eles, em Karsag, né, que eles contam que uma grande inundação arruinou as represas que os Anunnakis estavam construindo, acabou com a plantação, soterrou tudo. Os índios americanos contam outra história do grande enchente, na América do Sul, os maias também. Já conversamos em outros vídeos sobre isso, né, até na Amazônia, os índios da Amazônia. Do nome de Noé, que é um nome comum em praticamente o mundo inteiro, os polinésios, a Ilha da Páscoa. Aquelas estátuas da Ilha da Páscoa são enterradas. O sedimento que tem, elas têm 6 metros algumas para baixo do solo. Teria preciso milhares de anos para aquele sedimento chegar até ali onde elas aparecem. Depois se tentou copiar. O que nós vemos hoje na superfície são restos de uma grande civilização. Eles tentaram nos avisar. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí. As evidências estão aí. Será? Até a semana que vem. Um abraço a todos vocês. A Magdalena manda um abração. Passamos um susto aqui com esse incêndio aqui perto. Nós estamos num país que está na área de conflito. E nós estamos torcendo, como todo mundo está torcendo, que isso acabe. Mas parece que o lado de cá não quer que acabe. A conta vai chegar. Até lá, se cuidem!